Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao CME no Ar. Meu nome é Shana Vasco, eu sou âncora do CME no Ar e hoje a gente vai falar sobre como se reinventar e fazer o seu negócio dar certo. Né? Hoje a gente vai estar com você até às 18h40 com algumas convidadas muito especiais, que é a Maria Alice Nepomuceno. Boa noite. E a Imaculada Cardoso. Boa noite. E Sabrina Correia. Olá, boa noite. A Maria Alice Nepomuceno é gestora e impulsionadora de negócios e pessoas. A Imaculada é confeiteira e mãe empreendedora. E a Sabrina é proprietária da Preta Flor Massoterapia. Agora, nós vamos ouvir a vinheta da nossa comunidade, o Clube das Mães Empreendedoras. O CME no Ar é produzido pelo Clube das Mães Empreendedoras. Somos uma comunidade de referência de negócios para as nossas associadas. Semestre passado, geramos R$ 940.887,87 através da metodologia em que uma mulher impulsiona outra mulher. Venha fazer parte de nossa comunidade e aproveita para seguir nossas redes sociais, @Clube das Mães Empreendedoras. Não podemos deixar de agradecer a Mineiríssima Web Rádio, nossa grande parceira. A gente está gravando aqui nos estúdios, em um dos estúdios da Mineiríssima. O tema de hoje é como se reinventar e fazer o negócio dar certo. O Brasil é o país mais empreendedor do mundo, mas a cada 10 empresas, apenas 8 completam o primeiro ano de vida. E apenas a metade, somente a metade, conclui 5 anos de idade. Então, eu queria entender, a gente trouxe aqui para os estúdios, né, a Imaculada, que é confeiteira. E você sempre foi confeiteira, Imaculada? Conta a sua história para gente. Não, há 5 anos atrás, eu trabalho ainda, mas hoje o meu cargo principal é a confeitaria, né? E espero que cresça dentro dela, né? E antes eu trabalhava no escritório de contabilidade. Eu vim de Valadares, né? Vim para aqui. E aqui eu fiquei em casa um tempo, depois que eu fui para a contabilidade com meu marido, né? E por minha filha, né? Nos aniversários dela, eu sempre fazia bolo, doce. Sempre foi eu que fiz. E eu fui gostando dentro daquela profissão, né? De confeitaria, de mexer na parte de doces. E aí eu fui aperfeiçoando, fui fazendo cursos, fui viajando, participando de congresso. E hoje eu estou aí, né, firme e forte nos meus produtos. Todo mundo que come gosta, né, meus clientes gostam, né. E vamos indo, né, cada dia uma conquista. É isso aí, né? E não é fácil, parece que é muito parecido, né, essa questão de empreender por circunstâncias externas, né? É. Então, termina que muitas vezes a gente guarda o nosso sonhozinho no fundo do coração. Maria Alice, o que você acha disso? É comum no empreendedorismo ou não? Eu penso que, assim, essa nova maneira, né, de olhar para o nosso negócio, de esperar também que novos caminhos se abram, novas coisas aconteçam, nos traz aquele sentimento de esperança, de querer que aconteça, mas também tem aquele medo, tem aquela situação, será que eu vou, será que eu não vou? Tá fácil? O que eu tenho aqui? A pronta entrega para, enfim, para fazer fluir. Então, eu acredito que seja algo muito normal, que antes de empreendedoras, nós somos seres humanos. Então, a gente tem que respeitar o que a gente sente também, né? Então, faz parte. Com certeza, né? E termina que às vezes a gente guarda aquele sonhozinho para uma hora certa. Propósito tem a ver com empreendedorismo? Qual é a sua opinião? Olha, Shana, eu acredito muito, 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 muito que antes da gente falar de empreender, falar de negócios, a gente não pode se desgrudar jamais de quem a gente é. Teve disso, Imaculada? No seu caso, um pouco de propósito? Eu gosto muito de reinventar, né? Adoro, né? E eu sempre, no fundo, eu tive vontade de mexer nessa área. E eu fui estudando, analisando aquela sementinha lá no fundo, né? E eu fui desenvolvendo, né? O desejo, o prazer de mexer, né? Eu adoro mexer
nessa área. Tudo que eu faço é com carinho, com delicadeza, com amor. E conta essas coisas bonitas que estão aí. Conta pra gente o que é. Esse aí seria um mini bolo de cenoura, né? Com a ganache de chocolate. Esse daqui, deixa eu pegar. Uhum. Ah, esse daqui então é um mini bolo de cenoura. Isso. Gente, olha que delicadeza. Com a Tem ganache. uma florzinha e tal. É ótimo para presente corporativo, É né? corporativo, né? Mimo para dar para alguém querido, né? Que você queira, né? Entendi. Muito bom. Tem o brigadeiro, né? Nossa, eu já vi que hoje, depois da gravação, Esse tem, hein? brigadeiro aqui é feito com chocolate 50%, né? Uma delícia. Deixa eu mostrar aqui um, gente. Não, é assim, vou me sentir Ana Maria Braga aqui agora. Se você está assistindo na Rádio Mineiríssima, vai lá no YouTube, porque você precisa ver isso aqui, ó. A Olha só. maciez, né? Olha É aqui. gostoso. Você abre aqui, Pode dar uma daqui a pouco, ó. Olha isso aqui, gente, que macio. Chocolate de verdade. E esse, depois eu vou comer. E o terceiro? Isso aqui seria uma sobremesa na taça, né? É feita com bolo, leite ninho, brigadeiro de leite ninho Nossa, hein? e uma ganache de chocolate. E tem uma geleia. Tem uma assim, geleia aqui, uma rosinha. camadinha fina de geleia de frutas vermelhas. Ai, que delícia. E isso aqui em cima? Isso aí é o chantininho. Ah, meu Deus. E aqui é super light. Eu tô vendo que é leve. A gente levanta assim, É uma ó. sobremesa leve, né? Não é muito doce. Esse branco, o ninho aí, o brigadeiro de ninho, ele fica tipo uma mousse, tá? Esse aí balanceia com a ganache. Depois, no final, para quem tá no YouTube, a gente vai comer na frente de você. Para você ficar com vontade de procurar a Imaculada. Foi feito para isso, né? Vocês devem gostar. Então, se você quer comer também, depois aqui no finalzinho do vídeo vai ter os créditos de cada uma, né? Não só para você degustar, mas também você ter a assessoria dessas duas empresárias. Mas conta, Sabrina, a gente estava falando sobre propósito. E a sua empresa é propósito do início ao fim, né? Do início ao fim. Conta, o que você faz? Nós temos uma empresa, eu falo nós porque eu tenho uma sócia, chama Clésia Perdigão. Nós temos uma empresa de massoterapia que nasceu lá em 2015. Quando eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Sempre gostei de poder cuidar mesmo, de estar perto, de assessorar as pessoas. Acho que isso é muito importante, assim. Cuidar, para né? mim, o cuidado, isso. E aí eu tinha acabado de me divorciar, sair de um relacionamento tóxico e tinha sido mandada embora porque um dos donos da empresa, ele não aceitava pessoas negras na empresa. Então a empresa... Da cadeia, hein? Pois é. Era ali, a sede era no Santa Efigênia e eles mudaram pro Vila da Serra e ele falou que eu não tinha perfil para poder frequentar o Vila da Serra. E aí eu conheci a Clésia e nós tivemos a ideia de montar a Preta Flor Massoterapia, que é uma empresa que acolhe pessoas que não têm oportunidade lá fora, né? Que gostam de cuidar de outras pessoas ou de fazer o bem ao próximo, mas que não tem essa oportunidade. Então a Preta Flor, ela nasceu disso, né? Para poder capacitar, porque nós podemos sim capacitar profissionais e pegar profissionais recém-formados, aqueles que PCDs, né? Pessoas de baixa visão, pessoas com problemas de audição, pessoas não videntes, né? E inserir no mercado de trabalho, porque eles também não têm oportunidade. Então esse é o propósito da Preta Flor. A sua empresa é 100% inclusiva, né? 100% então, inclusiva. E assim, você denunciou essa pessoa? Porque isso é crime. Falar que você não tem perfil, gente, que absurdo. Na época não, porque eu já estava tão abalada psicologicamente, né? Recém-separada com 2 crianças. E assim, eu só quis sair de lá o mais rápido possível. Né? Então, na época, nós foi 2015, já tem um tempo. Então, assim, eu acho que a vida mesmo se encarrega Com certeza. A causa foi não permitir que outras pessoas tivessem que passar pelo que você passou, né? Exatamente. É verdade. E olha, e você que está assistindo aqui, você já passou por alguma situação dessa? Você já fez como a Sabrina? Transformou o seu limão em limonada? Né? Porque às vezes
ela falou que não teve condições nem de denunciar de tão mal que ela estava se sentindo, né? Autoestima fragilizada, né? Num nível de estresse elevado, possivelmente. E termina que a pessoa nem busca recursos para se defender, buscar os seus direitos. E você já passou por isso? Coloca aqui nos comentários. E você estiver assistindo pela Rádio Mineiríssima, manda um WhatsApp para a gente. O número é 31 9932 5885. Vou repetir. 31 9932 8855. Compartilha com a gente, quem sabe esse não é um próximo tema para o podcast do CME no ar. E você, Imaculada, conta aqui pra gente, né? Muitas vezes a gente inicia um negócio, né, com um pouco disso, né? A gente até fez um programa do dia 2 falando sobre empreender por necessidade, né? E a gente falou sobre como muitas mulheres se veem numa situação, como a Sabrina acabou de colocar, né? Poxa vida, separada, com um monte de desafios pela frente, passa por um assédio moral, né? Racismo, e pensa, o que eu vou fazer? Empreender. Né? Você percebe que a confeitaria, ela te dá mais tempo para fazer, né? Cuidar da sua vida, você acha que o empreender não te permite, tem sempre os dois lados, né? A coisa boa e a coisa ruim, mas no balanço, o que fica? Não quer dizer, eu, por ser a profissão de confeitaria, e eu trabalhar, vamos CLT, né? Aí ficava isso aí como um hobby, sinceramente, para ocupar meu tempo, né? Porque eu sempre gosto de estar fazendo alguma coisa. Se não era isso aí... Ainda bem que você faz coisas gostosas, né? Porque, gente, olha o cheiro disso daqui. Eu tenho mania de tudo que eu faço é perfeito, né? Não gosto, sou muito detalhista. Então, eu, sinceramente, hoje eu penso em empreender dentro da confeitaria. E ser uma mulher empreendedora, né? Sonhar cada dia, planejar, fazer, né? E para isso, né, nós mulheres, acho que qualquer profissão, né? Se você focar com segurança, com fé, né? E você consegue. Com certeza. Né? Mas, na verdade, eu vou fazer uma correção. Você não almeja ser, você já é. Olha isso tudo. Tem até login aqui, ó. Tá escrito doçura na colher, assinado pela Imaculada. Tudo, né, já está dentro de uma empresa. É uma empresa. Isso, na colher, é isso. Então, porque eu falo assim, se tem que cair, vamos cair 100% de cabeça erguida, né? Exatamente. Então, eu já tenho o conteúdo todo, né? O que se falta aí é uma divulgação, um Instagram bom, né? Um marketing bom, né? Porque aí a gente vai fazer marketing, todas nós vamos postar lá. Maria Alice, conta aqui uma coisa pra gente. Eu percebo que às vezes, né, nós mulheres, a gente talvez por um excesso de cobrança, a gente quer um nível de perfeição tão grande que a gente não se reconhece naquele poder todo, né? Igual a Imaculada acabou de falar. Você, como impulsionadora de pessoas, o que você pode falar para quem está assistindo que eventualmente está iniciando e que pensa assim, nossa, mas isso aqui ainda está simples, ou talvez até esteja, né? Mas muitas vezes já está num modelo mínimo, né? O mínimo produto integrável. E conta pra gente, isso faz sentido, não faz sentido? Você vê isso como uma característica do empreendedorismo feminino, materno ou não? Olha, primeiro, antes de tudo, é muito válido a gente pensar que tirar um pouquinho do empreender como negócio e focar também no empreender como um estilo de vida. E se é um estilo de vida, nós, mulheres, seres humanos, estamos ali por trás de um papel de negócios, né? Um papel da empreendedora. Então, o primeiro ponto é a gente pensar nisso para chegar onde eu quero chegar. Dessa forma, o que um ser humano tem? Formas de sentir. A gente tem as nossas N facetas, mãe, esposo, dona de casa, enfim, carregamos muitos sentimentos, muitas emoções. Então, é normal que a gente se sinta na obrigação do perfeccionismo, de estar tudo pronto para dar o primeiro passo. Mas eu não acredito que a gente tem que fazer isso. Eu acredito que é fazer com o que tem, da maneira que dá e fazer. É o movimento que faz com que as coisas aconteçam. É claro que, assim, a gente quer tudo lindo, maravilhoso, né? A coisa toda, isso é normal. Mas é sempre pensar, se eu dou um primeiro passo, já não estou mais onde eu estava. Então, é uma evolução, né? Exatamente. Então, assim, é celebrar
Ainda que seja um passinho pequenininho, mas não é pequeno. A gente poderia mudar. dizer, então, que primeiro feito e depois vai ajustando Sim, até chegar ao exatamente. perfeito? Se é que existe perfeito, né? Exatamente. Porque eu percebo que existe um sofrimento muito grande, às vezes, de quem está assistindo a gente. De olhar, às vezes, no Instagram, um mundo perfeito, onde todas as pessoas são felizes, parafraseando Renato Russo, e que, na verdade, aquilo dali é uma foto, aquilo dali foi pensado num roteiro, né, numa narrativa, para que a gente sinta aquela perfeição, mas que é instagramável, né? A vida real não é assim. Eu não acho que todos os dias, talvez no início, até vou perguntar para a Sabrina aqui, se no início, lá no início, você tinha ideia de uma empresa com tão propósito, porque eu acho que toda empresa que te contrata, ela está fazendo uma ação de responsabilidade social, né? Mas você tinha ideia quando você estava lá no início? Não tinha ideia de que a Preta Flor teria um alcance e um reconhecimento tão grande. Hoje a gente está com 9 anos no mercado, né? Então, assim, e é uma das poucas empresas dentro de Belo Horizonte que valoriza o profissional, né? O que tem diferença também, você contratar uma pessoa e para prestar um serviço e oferecer um bem-estar para a empresa, né, onde você vai levar o seu trabalho, e não oferecer um bem-estar para o seu profissional. Então, a Preta Flor hoje, ela tem esse alcance muito grande por prestar, levar o bem-estar para a empresa, mas também por valorizar o profissional que está conosco. Então, nós temos uma procura, hoje a gente trabalha com freelancers, né, com colaboradores, eu gosto de falar colaboradores, são pessoas que colaboram para o crescimento da Preta Flor e crescem junto, né? Então a gente dá essa oportunidade para a pessoa crescer junto com a empresa, né? Então esse alcance, esse propósito hoje eu não imaginava ter lá atrás. E é interessante porque você também dá oportunidade para quem te contrata de crescer enquanto uma empresa responsável, empresa cidadã, né? Claro, isso mesmo. Muito bom, muito bom. E voltando aqui para Imaculada. Imaculada, agora, né, que o nosso tema é, né, se reinventar e fazer o nosso negócio dar certo, não é verdade? Sim. Como é que você vê isso, assim? Hoje, eu trabalho em confeitaria porque o meu objetivo é adoçar a vida das pessoas. Hoje, o mundo está tão cheio de atribulações, né? Tanta coisa ruim acontecendo no dia a dia. Então, você almoça, tem aquele docinho, assim, por exemplo, essa sobremesa na taça. Você pega, põe num prato com aquela colher linda, maravilhosa, e degusta aquele doce. Você esquece todos os pensamentos ruins da sua vida. Então, meu objetivo é crescer na confeitaria. E se Deus quiser, já estou crescendo, né? Um passo de cada dia, e eu vou dar mais passos altos e voar alto com Deus no comando. Amém. Gente, nós estamos caminhando então para o encerramento, mas antes que cada uma dessas entrevistadas deixe uma mensagem final, eu desejo convidar você que está assistindo aqui conosco, né, para a 22ª rodada de negócios do Clube das Mães e Empreendedores, que acontece agora em maio, em mês das mães empreendedoras. Né? Você vai poder se conectar com essas empresárias maravilhosas, essas mulheres incríveis, mas também vai fazer parte de um movimento em que uma mulher impulsiona outra mulher, através de indicação de novos negócios. Nós somos um clube de indicações de novos negócios, umas para as outras. Tá curiosa? Quer entender um pouquinho mais? Então chama a gente no WhatsApp, número 31 9932 5885. Lá você vai poder ter mais informações e também fazer as suas inscrições. E se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre o movimento, entre no nosso site www.clubedasmãesempreendedoras.com. Então, Maria Alice, qual a mensagem final que você deixa pra gente? Bom, empreender é se conectar com a alma e não perder a alma. Seja intencional em toda a sua caminhada, o que você for fazer. Porque quando a gente tem uma sementinha no coração para com alguma coisa, essa sementinha merece ser regada dia após dia. Então, ela é uma extensão de quem você é. Não se perca dela. Maravilha. E você, Sabrina, qual que é a mensagem que você deixa aí para quem está querendo empreender e não sabe nem por onde começar? Eu gosto de dizer que
o princípio de tudo é a gente colocar Deus no centro. Quando a gente coloca Deus no centro de tudo, as coisas dão certo. Então, se você quer empreender, se você quer começar o seu negócio, não perca a sua essência, né? Porque existem muitas propostas, existem muitas coisas que vão te desviar do seu foco. Não perca a sua essência, não perca a sua fé e faça bem ao próximo, né? Continue ali adoçando a vida das pessoas, impulsionando. Vamos impulsionar, vamos fazer a diferença nesse mundo que está tão caótico. É essa a proposta que eu deixo. E de preferência fazendo Com massoterapia, né? certeza, um afago no corpo, na alma, faz super bem. Então é isso. Até fiquei curiosa aqui, a gente tem mais uns minutinhos. Como é que é? Você vai na empresa, leva quick message, massagem, como é que é? Isso, nas empresas, a gente vai com a quick massage porque tem que ser uma massagem mais rápida, né? A empresa, o funcionário, o colaborador, ele não pode ficar tanto tempo fora da sua estação de trabalho. Então, a gente leva a cadeira ali 10 minutinhos, 15 minutinhos para cada colaborador, né? Eu falo que a Preta Flor, ela transforma o trabalho em bem-estar, né? Então, um colaborador que se sente acolhido pela empresa, ele produz muito mais. Ele sai de lá transformado, porque a massagem tem esse poder de transformar as vidas, né? Seja um afago no coração. Eu tenho experiência de pessoas sentarem na minha cadeira e levantar e me abraçar chorando e agradecendo por aquele momento, que era o que ela precisava. Então é isso, vamos cuidar mais um dos outros, as empresas mais dos seus colaboradores, os colaboradores serem mais gratos às empresas, porque é isso. E a Maria Alice, que é impulsionadora de pessoas, podia até falar, né? Se faz sentido as pessoas terem esse momento de autocuidado, de relax, ou não. Com toda certeza, né? É o que eu falei desde o início, antes de sermos CNPJ, nós somos CPF. E ter esse cuidado mental, emocional, físico, né? Espiritual, enfim, todas as nossas facetas, é muito importante. Até porque um corpo solto, um corpo livre ali de tensão, né? É também um emocional livre, fluido, leve. Está integrado, então. Justamente. E profissionalmente, isso é, assim, sem sombra de dúvidas, algo muito mais tranquilo de se viver, de se produzir, de criar mesmo, né? Então, até as empreendedoras deveriam ter esse momento, né? Com toda certeza, né? Que bacana. E você, Imaculada, qual que é a mensagem final que você deixa pra gente? Aqui, eu deixo uma mensagem para todas nós mulheres que sonham, planejam, né? E trabalhando todos os dias nesse planejamento, nesses sonhos, para a gente conseguir as nossas conquistas. Tá? Isso que eu deixo para elas. Então, você que está assistindo, foram muitas coisas importantes que a gente trabalhou aqui. Eu quero fazer algumas provocações, algumas perguntas para você. O seu trabalho tem propósito? Ganhar dinheiro a gente faz de muitas formas, mas por que você escolheu exatamente fazer o que você faz? Esse é o seu grande porquê. É se pegando nele que a gente vai fazer o que precisa fazer sempre, todos os dias. Porque tem dia que a gente está motivado e tem dia que a gente tem disciplina. E a disciplina vai ser a gente lembrando o que a gente quer alcançar no final dessa jornada. Tá? E você que está aí e às vezes fala, tô sem motivação, tô sem disciplina, eu quero te convidar para você conhecer um pouquinho mais sobre o Clube das Mães Empreendedoras. Nós somos uma comunidade de fomento de negócios. Às vezes a gente precisa de uma mulher pegar na mão de outra mulher e a gente seguir juntas. É isso que a gente faz lá, tá bom? Procura lá no nosso site, www.clubedasmãesempreendedoras.com. E eu vou parar de falar porque a produção já arrumou uma colher pra gente. E eu acho que a gente pode começar aqui enquanto você deixa um comentário falando se gostou, se não gostou do programa. A gente vai comer esse negócio aqui que tá bom demais. Só eu que vou comer, gente? Pega aqui vocês também, ó.